Oi pessoal, eu sou o João Avelino, eu tô aqui com a Natália, com a Amanda e com o Vitor, que foi o nosso convidado. Para a disciplina de redação, a gente vai fazer um podcast, a gente vai abordar sobre mudanças climáticas. E é isso aí, então. Me reapresentando, obrigado pela introdução, João. Eu sou o professor Vitor, professor de Química, e estou bem feliz de ter sido convidado por vocês para participar desse podcast. Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Natália. E antes de começar, acho importante ressaltar os pontos que a gente vai abordar. Primeiro a gente vai falar do efeito estufa, depois causas e consequências do aquecimento global e formas de combater. Então já vamos voltar lá no início, que o nosso tema era mudanças climáticas, né? E comentar sobre que esse termo mudanças climáticas já está ficando um pouco ultrapassado, porque agora já se debate o uso das urgências do clima como um termo correto, assim, porque usava-se mudanças climáticas porque a gente ia corrigir caso fosse acontecer no futuro. Mas no momento atual a gente já está vivendo muito dessas consequências que eram para acontecer. Então acabam se tornando urgências que a gente tem que fazer alguma coisa agora, porque já estão acontecendo coisas agora e a gente tem que dar um jeito de solucionar esses problemas. Bom, mas antes disso eu acho importante falar que o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. Dentre eles a água, o solo, a vegetação, os animais, os seres vivos, entre outros. A educação ambiental, ela corresponde a todas as competências voltadas à conservação do meio ambiente. Então, voltando aos tópicos que iremos abordar, vou começar explicando um pouco do efeito estufa, que muita gente acaba confundindo o termo com o aquecimento global. Então, primeiro, eu acho importante deixar claro que o efeito estufa é um processo natural e que sem ele não teria vida na Terra. Ele consiste basicamente a radiação solar que chega aqui na Terra, ela é absorvida por parte de alguns gases estufas que a gente tem na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os CFCs. Então, isso garante que a gente tenha uma temperatura amena e consiga manter os ecossistemas que a gente tem. Caso ele não existisse, a gente teria uma temperatura cerca de 30 graus menor do que a gente tem atualmente. E o aquecimento global nada mais é do que o efeito estufa de forma exagerada e que ele vem acontecendo por conta do aumento da emissão de CO2, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Bom, são muitas as causas do aquecimento global, mas a maioria delas aponta para o mesmo fator, que são intervenções humanas na natureza para a exploração de seus recursos. Dentre essas fontes estão a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. As emissões de carbono provenientes de combustíveis fósseis chegam a 10 gigatoneladas, segundo o relatório do Global Carbon Project. Eu acho que aqui tem uma coisa legal de pontuar no que vocês falaram, que são os gases estufa. Como a Natália falou, o efeito estufa é uma coisa natural e benéfica para a existência de vida na Terra. E tem uma pequena parcela da nossa atmosfera que consegue reter calor, reter energia que vem do Sol. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente pensa muito no CO2, no gás carbônico. E aí todas as ações que aumentam a quantidade de CO2 na atmosfera são ações que fazem a atmosfera reter mais calor. Então a gente pode enumerar várias coisas que jogam carbono, jogam CO2 na atmosfera. Dentro disso a gente pode comentar sobre as queimadas, né? É evidente assim, que quando tem queimada em florestas, tem um aumento na emissão de CO2. E que além de queimar as florestas e savanas, a diminuição dessas florestas faz com que diminua a retenção desses gases estufa. Então, o efeito estufa aumenta quando se tira vegetação. Eu diria que aí a gente tem duas coisas acontecendo numa queimada, né? Porque quando você queima uma floresta, ou uma floresta queima naturalmente, são vários átomos de carbono que formam uma árvore, por exemplo, e esses átomos de carbono estão indo para a atmosfera na forma de CO2. Então você está jogando CO2 na atmosfera.
E outra coisa as plantas, elas são responsáveis por tirar CO2 da atmosfera e transformar em açúcares, e aí vai entrar na cadeia alimentar. Quando a queimada acontece, não só a planta vira CO2 que vai para a atmosfera, como essa planta que tira CO2 da atmosfera deixa de existir. Então, problema sério, destruir floresta, savana, todo tipo de ambiente, assim, de plantas. Sem contar que a derrubada da mata pode levar a um aumento de temperatura de 0,8 graus. Apesar de não parecer muito, leva a consequências catastróficas. E também ecossistemas, né? Que florestas fazem parte de ecossistemas e isso vai acabar prejudicando também. A agricultura e a pecuária é outro ponto que interfere diretamente no aquecimento global. Pelo mesmo motivo de antes. Você vai acabar derrubando várias florestas, acabando com ecossistemas. E também, quando a gente tira florestas e coloca plantação, acaba que volta naquele anterior de não consumir talvez a quantidade que uma floresta consumiria. Por exemplo, eu vou tirar uma floresta e plantar cana-de-açúcar. Talvez a cana-de-açúcar não tire tanto CO2 do ar quanto uma floresta tiraria. E também não só a agricultura, mas como a pecuária também. Porque acaba se derrubando florestas para cultivar gado. Para fazer uma criação de gado. Para fazer uma criação de gado. Que vai acabar substituindo, trocando um gás que já é ruim por um pior ainda, que é o metano. Isso, essa é uma coisa bem importante de pecuária. Bois, vacas, esses mamíferos que a gente chama de ruminantes, eles comem a grama, aí lá no sistema digestivo deles você tem bactéria que consome parte da matéria orgânica que a vaca ingeriu e transforma isso em metano. Então, está liberando metano, e é uma quantidade muito grande de metano, que é o CH4. Isso vai para a atmosfera, e o metano tem uma capacidade bem maior do que o CO2 de absorver energia que vem do Sol e deixar e mantendo o planeta, a atmosfera mais quente. Então, o metano é terrível para o aquecimento global, e a pecuária é um agravante nisso, porque joga metano na atmosfera. Bom, também é importante falar sobre a questão do lixo. No Brasil, existem aproximadamente 3 mil lixões, onde os resíduos são depositados sem qualquer cuidado e sua decomposição forma gases como o metano. O metano tem um poder de aquecimento global 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Isso aí, justamente, como a gente estava comentando. Além das causas, é bem importante a gente conhecer as consequências. E uma das grandes consequências é na área da saúde, porque com esse calor intenso e com a mudança da atmosfera de poluição, principalmente doenças cardiorrespiratórias estão sendo bem mais frequentes na população. E outro fator é que com o aumento de temperatura ocorre a maior propagação de parasitas e vetores de doenças. E acaba sendo um grande problema porque eleva os gastos na saúde para os países. E como um exemplo de que o aquecimento global pode afetar a saúde, teve que no verão europeu, que chegou até 40 graus, no sul da Ásia, em 2015, teve 3.400 mortos. Então, é realmente um problema que a gente tem que se preocupar. É legal um ponto que você falou disso, Natália, que é quanto à propagação de doenças. É fato, isso tem pesquisas que indicam e estudiosos da área que comentam o fato de que o aumento da temperatura mundial causa várias coisas, e uma delas é o aumento, por exemplo, da população de vetores de algumas doenças. Uma doença que é um problema para o planeta Terra já faz várias décadas é a malária. A África sofre muito com malária já faz muito tempo. Se pena muito para tentar desenvolver um medicamento contra a malária, uma vacina contra a malária ou algo que seja universal, e a gente não tem isso ainda. A malária é uma doença que é transmitida, ela tem um vetor que é um mosquito. Quem causa a malária não é um mosquito, é um protozoário que está lá no mosquito. Mas quem transmite é o mosquito. Se você tem perturbações do meio ambiente que fazem com que a população de mosquitos aumente, você tem
uma grande possibilidade de ter maior incidência de malária naquela população. E aí isso implica um monte de coisa, né? A população está doente, aí vai ter que curar isso, tem morte. Então é um grande problema que pode vir de aquecimento global. E também já enganchando nessa parte de problemas na população e na vida humana, a gente pode comentar sobre a imigração, né? Que às vezes acaba que acontece uma enchente, algum desastre natural devido às mudanças climáticas, essas urgências do clima, e fazem toda uma população migrar de um lugar onde eles estavam para um novo. E também de países terem que resolver esse problema, né? Por exemplo, se a gente for pensar países que conseguem lidar melhor com enchentes, algum desastre que aconteceu repentinamente, a gente já vira o olho para os Estados Unidos, para a Europa. Não, exatamente. A gente citou aqui várias coisas que podem vir com o aquecimento global, né? Todas essas coisas têm um custo para serem corrigidas. Quem que vai arcar com esses custos? Normalmente uma política governamental. E aí a gente vai pensar em quais governos têm mais meios de corrigir algo assim, ou inserir uma política para corrigir um problema como esse. Então, uma população que está sendo assolada por malária, o governo precisa gastar, provavelmente, para corrigir isso. Uhum. E aí, se você tem governos com menos meios, como infraestrutura para lidar com esses problemas, infraestrutura, dinheiro, tudo mais, são provavelmente as populações e os países que mais vão sofrer com os efeitos de perturbações no meio ambiente, das urgências, né? As urgências climáticas. Outro gasto que os governos também vão ser com as destruições de habitações, porque vai começar a se tornar bem mais frequente esses desastres que tem, como tsunamis e furacões. E também mencionar que boas partes dessas capitais que movem a economia mundial estão na parte litorânea dos continentes. Então dá de citar a China, que tem Tóquio, toda uma região ali. Não, que inferno. Quase. Que ódio, eu confundi. Mas eu já ia acreditar, toca no Japão, né? Continua aí. Não dá de cortar isso. Não, eu falei errado, eu sempre confundo Tóquio com Hong Kong. Mas assim, se você pensar no Japão, é um país que é insular, né? Uma Sim, ilha. O país inteiro tá. Então, Japão, Havaí, tem aquela na China, ilha, Hong Kong, eu queria falar Hong Kong. Isso. São cidades muito grandes, muito importantes. Um monte de lugar na Europa. Holanda, Países Baixos, tudo lá. São áreas que concentram muito capital que gira pelo mundo. São cidades extremamente importantes assim na hora de se pensar em indústria, em desenvolvimento, tecnologia, e que estão ali nas partes litorâneas dos países, né? E por conta do degelo, então, bem possivelmente que elas vão desaparecer e o prejuízo econômico vai ser muito maior. Vamos colocar o ponto aqui que a gente está falando de inundação, porque aumentando a temperatura média do planeta, isso faz com que a parcela de água da Terra que está sólida, no estado sólido, derreta em maior quantidade do que o normal. Isso faz com que tenha mais água líquida, então o nível do mar sobe, e aí isso vai inundar. Vai fazer a praia avançar em cima do continente, e aí tem um monte de população. Problemas que vão desencadeando, né? Nessas áreas. Esse degelo também vai prejudicar muitas espécies e também vai aumentar mais o efeito estufa, porque as calotas são grandes depósitos de gás metano. E também, né, com esse degelo, tem muitas coisas que estão ali no gelo já há milhares e milhares de anos congelado. Então acaba que quando acontece o degelo, pode acabar uma doença que estava há milhares de anos ali, pode acabar se proliferando. Tanto que quem estuda o clima, o tempo, usa muito dessas regiões árticas para ir lá e cavar um buraco gigantesco para poder achar e saber como era a atmosfera anteriormente, né? Isso é bem legal de citar. Muitas vezes, uma parcela, talvez, que não segue dados científicos ou o consenso científico, pode afirmar que o aquecimento global é algo que é discutível, que é muito polêmico, que você pode escolher como uma opinião, se você acredita ou não, como se você gosta de um alimento ou não. E não é bem assim. A comunidade científica tem um grande consenso de que
as mudanças climáticas acontecem e elas são, sobretudo, causadas pelo homem nos últimos 2 séculos ou aproximadamente isso. Por que disso? Você tem cientistas de clima, de meteorologia, que verificam isso com base em pesquisa. E uma forma de avaliar a atmosfera ou condições do planeta em outros séculos é como o João falou. Lá nas camadas que vão se formando. Isso, Ártico, Antártico, lá no Polo Norte ou Polo Sul, você tem camadas de gelo muito antigas, bem inferiores. Você pode acessar uma camada dessas, coletar ar que está preso lá e avaliar a concentração de CO2 em 1700 e perceber que é muito menor do que hoje. Lá na época, 1750, você tinha uns 280, 240 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Dos anos 1700 para hoje, a gente já tem uns 420. É um aumento de uns 50%, 60%. Então, é um bom aumento que acompanha a Revolução Industrial. Alguém pode argumentar, ninguém fazia medida disso nos anos 1700. Não tem problema, a gente consegue medir isso fazendo o que o João comentou, que é acessar ar que está preso no gelo há muitos e muitos séculos atrás. Aproveitar já essa deixa, que comentar do taco de golfe, né? Que tem um gráfico que mostra como era a emissão de CO2? A concentração de CO2. A concentração de CO2 na atmosfera. Por esses estudos, enfim. Ele vai sendo linear até chegar ali mais ou menos na época da Revolução Industrial e acaba que ele dispara, pensando em milhões e milhões de anos que a Terra tem, ele dispara muito rápido, em um período muito curto. Só é engraçado esse termo taco de golfe, explicar por que o João usou isso. Imagina um taco de golfe, não em pé, mas na horizontal, taco de golfe deitado. Ele vai ter uma grande parte dele que está na horizontal, isso representa o nível de CO2, e de repente o desenho desse taco de golfe sobe, que é a base do taco, né? Essa subida do taco de golfe representa o aumento repentino de concentração de CO2. Então, se a gente monta um gráfico de concentração de CO2 ao longo do tempo, a concentração fica estável por milhares de anos. Chega a Revolução Industrial e após isso estoura, explode. A gente está jogando muito CO2 na atmosfera de lá para cá. E com a Revolução Industrial, a humanidade acabou desenvolvendo várias coisas, diversas tecnologias, e foi um período assim de muito desenvolvimento em pouco tempo, né? Mas esse muito desenvolvimento veio com consequências ambientais, e a gente tem que agora, a partir desse momento, repensar daqui para frente. Como a gente pode continuar se desenvolvendo, buscando novas tecnologias, avançando como civilização, humanidade, e ainda assim manter onde a gente está vivendo, né? O planeta Terra, sem acabar degradando e acabando com o nosso lar. É aí que surge o conceito do desenvolvimento sustentável, né? Consiste basicamente em ações para a utilização consciente de recursos naturais, para encontrar novas fontes de energia, que essas sejam renováveis, e também o reflorestamento, que é muito importante. Mas além de ações políticas, também é muito importante mudarmos algumas ações do nosso dia a dia que vão fazer também muita diferença. Acho que a gente pode citar alguns exemplos de tudo isso, né? Então, políticas maiores de desenvolvimento sustentável e algumas situações mais cotidianas. Dessas políticas maiores, eu acho que das que você citou, uma das mais importantes é fonte de energia. Ainda se usa bastante no mundo fonte de energia fóssil. Termoelétrica que queima carvão, então pega átomos de carbono que estavam lá no subsolo, que estavam lá na forma de petróleo, carvão, e joga na atmosfera como CO2 para usar como energia. E essa energia está relacionada a um monte de coisa. É energia para movimentar carro, para usar para a indústria funcionar, para a gente usar como energia elétrica. Então, trocar essa fonte de energia é bastante importante. Não só trocar, mas diversificar. Então, usar hidrelétrica, usar eólica, usar solar. Cada país tem uma que é mais propícia para usar. Mas a gente vê atualmente os comentários que se tem aqui no Brasil, que também não dá para depender de uma só. A gente vai trocar a termoelétrica por hidrelétrica. E aí está numa época de seca. A reserva da hidrelétrica está lá embaixo e aí não tem o que fazer. Ou as medidas ali são meio enjambradas. Então, você precisa diversificar e não depender tanto de
energia de fonte fóssil, né? E também juntando um pouco da parte de energia e de atitudes que a gente pode tomar, se você mora numa casa, sem ser um prédio, um condomínio, né? Mudar a própria energia que você usa na sua casa por energia solar. Às vezes para esquentar a água do chuveiro, ou para mesmo ser a energia total da casa vindo da luz do sol, que tem como você instalar na sua casa, enfim. Que junta um pouco dessa parte de energia e também da gente fazer coisas no nosso dia a dia para mudar. Eu acho que os conhecimentos de arquitetura às vezes são bem subutilizados nesse sentido, do tipo, dá para se fazer uma construção, pode ser de moradia, pode ser de empresa, que valorize iluminação natural. Aqui no Gaia, por exemplo, o centro ali da escada podia ser um centro com teto e parede opaco, é de cimento, não sei o quê. Ia precisar de lâmpada ali dentro, ia ter gasto de energia e não só um fator econômico, mas está usando energia que tem do sol. E eu acho que muitas vezes esses conhecimentos de arquitetura não são usados. Você pode ter moradias que usem iluminação natural durante o dia. Não tem por que ter lâmpada ligada. E usem outros recursos também, de, por exemplo, às vezes não sei se vocês já escutaram falar, mas aquele telhado de grama, que deixa a sua casa mais fresca. Às vezes você poupa de usar um ar-condicionado. Sim. Mas daí é muito mais complexo. A gente está falando aqui de arquitetura e também toda a logística que tem em volta disso. E também é bacana comentar dessas medidas gerais também, de vários acordos e conferências que teve durante os anos para debater essas urgências climáticas agora, mas na época, mudanças climáticas. Bom, entre eles, então, a gente pode citar a Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi a primeira, e logo após ela também foram criadas o Protocolo de Montreal, o Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, e todos eles propõem novos modelos de desenvolvimento, redução da emissão de gases poluentes e de conservação ambiental. Além de acordos, a gente tem outras medidas que a gente pode mudar no nosso comportamento, que é reduzir o consumo de carne, como a gente já viu, que o gado emite muito CO2. Gás metano. Metano, isso. Também fazer mais trechos a pé, porque o carro emite muito CO2. E também de comentar consumo de roupas, que tem outras alternativas como brechó, também de você às vezes estar uma peça parada no armário da sua mãe. E você vai lá, pega e veste e transforma as coisas mais, vamos dizer assim, reutilizar o que já existe, né? E também de comentar nessas medidas individuais, até mesmo desse podcast que a gente está gravando agora, de divulgar conhecimento sobre educação ambiental, sobre meio ambiente, para ser um assunto que seja mais de conhecimento do todo. Porque a gente pode estar aqui conversando e no ambiente acadêmico, com pessoas que têm mais conhecimento, talvez seja já um assunto que seja abordado, mas na grande massa, na população geral do Brasil, talvez esse assunto ainda seja muito escanteado. Acho que um pouco de escanteio, não tenha a devida importância que a gente está vendo que tem que ter. As pessoas têm que ter conhecimento de que as coisas estão acontecendo, que já estão tendo urgências no clima e que a gente tem que começar a mudar. E não é só uma parcela pequena da população que tem que saber disso, tem que começar a fazer, mas sim o mundo inteiro, né? Que tem que acabar mudando para a gente conseguir corrigir esses problemas. Eu acho que isso vem de dois caminhos. É muito importante a gente fazer o que a gente pode, quanto às escolhas que a gente faz de alimentação, consumo e tudo mais, e também quanto a empresas. Claro, existe o dano ambiental causado por nós mesmos em coisas que a gente faz no dia a dia, mas existe um grande dano ambiental relacionado a quem faz a maior parte do uso de energia, de água, que é a agropecuária como um todo, a indústria como um todo. Para que tenha alguma mudança nesse sentido, pode ser necessário alguma mudança de um projeto governamental, de uma política governamental. Então, seria interessante também que viesse não só do lado pessoal, mas de um lado institucional. Às vezes a gente pode ficar com a sensação de que é responsabilidade do indivíduo. E sim, é verdade, mas também é responsabilidade daquela comunidade. Coletivo. É uma responsabilidade coletiva. Se a gente olha para Europa, Estados Unidos, você pode ter uma disputa política, mas em épocas de eleições e tudo mais, mas as pautas ambientais estão quase onipresentes, seja qual for o país. É uma coisa que já é bem encarada lá. E, às vezes, aqui no Brasil, isso fica bem esquecido. Apesar de os danos de ignorar a pauta ambiental
serem iminentes. A gente começou falando de urgência e pode ser coisa que, agora a gente não sente, mas no nosso curso de vida, daqui 20, 30, 60 anos, a gente vai perceber sim, se não fizer nada. E que a população em geral também perceba que o que está acontecendo com o clima e com o meio ambiente não é algo que afeta só as florestas ou afeta os oceanos, mas sim afeta as coisas do nosso dia a dia, como a gente já comentou anteriormente, de acabar tendo imigração e de todo o nosso cotidiano está sendo sempre afetado por essas mudanças que estão acontecendo. E a gente entender que a gente está morando num planeta, todo mundo junto, seja Brasil, Estados Unidos, Europa, Rússia, enfim, e que todas esses países, essas comunidades que têm culturas diferentes, estão unidas num espaço só. E a gente pode até um dia resolver morar em Marte, mas por enquanto a gente está compartilhando o mesmo planeta. E a gente tem que achar soluções e maneiras de estar vivendo no mesmo espaço, todos aqui, juntos, compartilhando, enfim, morando juntos no mesmo planeta, né? E apesar de já terem mudanças que são irreversíveis, tem muito que a gente ainda pode fazer para garantir próximos anos de vida e gerações com muita qualidade de vida. Foi isso o nosso podcast sobre urgências do clima. Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei quem está escutando. Então, tchau do João. Tchau! Até mais, galera! Tchau, tchau.